O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre oração. O Senhor tem ministrado demais ao meu coração sobre esse tema. Sobre intimidade, sobre busca. Eu já ministrei uma palavra assim, na verdade nós fizemos uma série sem ter marcado, né? Porque domingo passado o pastor Léo falou sobre oração. Domingo retrasado eu falei sobre lugar secreto, onde tudo começa. Vocês lembram? Nós falamos sobre oração domingo retrasado, nós falamos de oração domingo passado. E hoje eu quero falar sobre oração. E o texto que eu queria usar está lá em Jeremias capítulo 33. Abra sua Bíblia aí. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que vocês não conhecem. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes que vocês nem imaginam. A verdade é essa, não tem jeito, não há cristianismo sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. Não tem jeito, não tem jeito. A oração é o oxigênio da igreja. É uma das evidências de que você nasceu de novo, que você é cristão. Uma das evidências é que você ora. É que você tem compromisso e relacionamento com Deus. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo diversos relatos de grandes pessoas, de pessoas que fizeram coisas grandiosas, que viveram vidas que agradaram ao Senhor, que tinham uma vida calcada e baseada em oração. Eu me lembro de Moisés em Cades Barneia. Vocês lembram que quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, e Deus falou, eu vou exterminar, vou acabar com Israel. O povo estava ainda no deserto, indo em direção à terra prometida, e Deus falou num relacionamento, num lugar de oração com Moisés, eu vou acabar com Israel. E Moisés ora e diz ao Senhor, Deus, perdoa esse povo. Deus, eu amo esse povo, não destrói esse povo. E Deus, o que Deus fez? Deus não destruiu por causa de oração de um homem. Também me lembro do rei Ezequias, que no apogeu do seu reinado, vivendo o pior momento da sua história, o exército arameu indo em direção a Israel para destruir com Israel o grande exército assírio, indo em direção a Israel para destruí-lo. Ezequias foi anunciado que tinha uma doença e iria morrer, e diante da oração de Ezequias, Deus mudou a história da vida de Ezequias e deu libertação a Israel, tudo por causa de oração. Eu vejo Daniel em oração, fazendo com que Deus fechasse a boca dos leões. E eu vejo a própria vida de Jesus, o Filho de Deus, no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, os céus se abriram, o Espírito descendo sobre ele e capacitando para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz, e hoje, inclusive, diz o texto bíblico que ele ora e intercede por nós no trono da graça. Também vejo os discípulos que estavam orando no cenáculo por causa de uma palavra de Jesus. O contexto é, Jesus tinha morrido, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos antes de ir para o céu. E o Jesus fala, olha, vocês precisam esperar, buscar, para que vocês sejam revestidos do alto para poder, e aí sim vocês vão sair para testemunhar. E eles oraram no cenáculo durante algum tempo, aguardando o derramamento do Espírito, e o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e muda a história deles e da humanidade, e permanece para sempre com o seu povo, e reveste a igreja de poder até chegar nos nossos dias, até chegar a você e a mim. E eu encontro os crentes ao longo dos séculos orando, eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo eu e você orando, porque se você é de Deus, você é comprometido com oração. E pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas lições. A primeira lição é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo por meio da oração. Vou repetir. A igreja cristã recebe poder do Espírito Santo por meio da oração.
Nós precisamos desse poder. A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade, não pode avançar através da obra missionária, a não ser pelo poder da oração. Tudo começa lá. A obra missionária começa com os joelhos que se dobram, os bolsos que contribuem e os pés que vão, mas tudo tem um início. E o nome desse início se chama oração. Quer uma evidência disso? Atos capítulo 1, versículo 14, relata a história de Jesus falando para os seus discípulos. Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou, e antes de ir aos céus, ele fala para os seus discípulos, ele reúne a todos e fala: vocês precisam permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a ordem. A igreja deve fazer a obra, mas antes de fazer a obra, a igreja precisa de revestimento de poder. E revestimento de poder só se recebe por meio da oração. Então eles perseveram, os discípulos perseveram, os discípulos oram, os discípulos clamam a Deus, e diz a Escritura que como resultado dessa oração, o Espírito é derramado sobre a terra. Qual foi o resultado disso tudo? A igreja é cheia do poder e conquista o mundo inteiro ao Evangelho. Eu vejo da mesma forma essa igreja sendo plantada. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos são tomados, talvez pela mais importante decisão que precisavam fazer na igreja do primeiro século, para que o evangelho seguisse um fluxo de preenchimento do Espírito, proclamação do evangelho. A gente vai falar sobre isso, e justiça social. Daqui a pouco vamos falar. Mas o que acontece a partir daqui é que em Atos capítulo 6, versículo 4, eles precisam tomar uma decisão. E aqui a decisão é interessantíssima, não parece tão óbvia, é novo, mas conduzidos pelo Espírito, a igreja enfrentava um problema social muito forte. As viúvas dos helenistas, que eram cristãos gentílicos, não judeus, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas nas necessidades diárias que tinham. Os apóstolos se reuniram, e eles poderiam, obviamente, meter a mão na massa, ir em direção à solução desse problema. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte, surpreendente. No versículo 3 eles falam: vamos eleger pessoas de boa índole, piedosas, para servir a essas mulheres, e, quanto a nós, nos separaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que coisa interessante. Não sei se você já se perguntou por que a recomendação de Deus coloca a oração primeiro do que o ministério da palavra. É uma pergunta. Primeiro, eles poderiam pegar na massa, mas eles entenderam que existia algo que não é antes de pegar na massa, mas a igreja poderia ser dividida dessa forma, poderia fazer as diversas funções e as diversas diaconias. Quanto aos apóstolos, os gestores daquele primeiro avivamento, o Senhor foi claro. O Senhor falou para eles: vocês precisam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Vamos olhar a oração e o ministério da palavra como uma atitude progressiva. Eu oro e eu prego, eu oro e prego. Por que existe essa ordem? Muitos teólogos perguntaram, e talvez a melhor resposta seja que Deus valoriza tanto a pregação da sua palavra, que Ele colocou a oração em primeiro. Porque se você e eu não orarmos, não haverá virtude nem poder no que pregamos. Segunda coisa que eu queria destacar sobre a oração, é que a oração é a base para o avivamento da igreja. Nós queremos o avivamento, nós lemos sobre o avivamento, nós visitamos lugares onde o avivamento aconteceu, nós nos alegramos com testemunhos de pessoas do passado que receberam o avivamento, nós oramos para que Deus faça de novo ainda hoje, mas o avivamento vem em resposta à oração. 1 Crônicas 7,14, tem um texto muito conhecido. Qual é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Aqui tem uma chave muito importante, preste atenção, são 3 estágios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, tudo começa na intimidade. Percebam.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, prestem atenção, existe uma ordem que tem que ser seguida. Muitas vezes nós pensamos que seguir uma vida religiosa começa com o fato de se afastarmos dos maus caminhos. Tem gente buscando santidade sem intimidade. Não existe santidade sem intimidade, gente. Prestem atenção. Assim formamos os fundamentalistas, assim formamos os legalistas. Eu pode, não pode. Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com paixão, tem a ver com canalizar o desejo. Prestem atenção no que eu estou falando. Quanta gente quer viver santidade sem viver intimidade. Prestem atenção, a partir daí, com intimidade, vive-se santidade, e então o Senhor vai ouvir do céu, curar a nossa terra, perdoar nosso pecado, ou seja, se tem algo que acontece dentro de nós, e a partir de nós, se curar a nossa terra, pois avivamento começa em intimidade, como consequência e desdobramento, a transformação em santidade, porque sou íntimo, porque canalizei o meu desejo para outro lado, e o desdobramento disso tem a ver com justiça e transformação social. Prestem atenção, isso é muito importante. Tem gente que acha que avivamento é ficar dentro de quatro paredes falando em mistério. Faz parte, mas não é isso. E aqui eu vou começar a falar e desdobrar meu coração e botar meu coração para vocês. Essa semana eu conversei com os líderes lá da Maré. E eu quero fazer um apelo à igreja aqui hoje, eu não sei quem é, mas eu quero fazer. Nós temos 3 células na Maré, uma teve que terminar e eu vou explicar para vocês por quê. Lá dentro da comunidade, nós temos 2 células hoje. Raquel, tem uma auxiliar que também tem ajudado, que é da célula de Carlos Magno. Conversei com ela e falou assim, pastor, falei, por que Raquel fechou a célula das crianças? Ele falou, pastor, porque eu estava temendo pela minha vida. Falei, por que, Raquel? Porque, pastor, eu abri, as crianças ficavam esperando aqui de manhã cedo para a célula. Quando eu abri a porta, era 40, 50 crianças. Se acontece alguma coisa com essas crianças aqui, eu morro. E tem célula de jovem e de adolescente lá, estão fazendo. Como é que vocês estão fazendo? Ela falou assim, pastor, a gente abre. Mas não dá mais, tem muita gente. Mas eu falei, Raquel, por que não multiplica? Ela falou, pelo simples fato de ninguém ter dito sim. Ninguém ter dito sim. Aí faz muito sentido que o texto bíblico falou. Jesus olhou para Jerusalém e viu os campos brancos, pontos para a colheita. Rogai ao Pai para que mandem ceifeiros. A equação que não fecha é alguém que diga sim, que é 10 nossas células dentro de comunidade. Cadê? Gente, o evangelho é para toda criatura. Quem vai dizer sim? O avivamento começa na intimidade. A intimidade gera transformação e santificação. Não esquece santificação sem intimidade, não existe. Você não consegue pela regra do pode ou não pode. Esquece. Você tem que canalizar teu desejo. A santificação se desdobra em justiça e em transformação social. É gente que diz sim. Tem lugar lá, pastor? Tem lugar. Tem, fala aqui, eu quero saber de alguém. É isso aí, beleza, vamos conversar depois sobre isso. Nós temos, deixa eu falar para vocês, nós temos um grande campo missionário. Não é só na Maré não, é em um monte de lugar. O meu coração pega fogo por isso, mas eu não tenho mais tempo. Preciso de gente. E a partir daí, ele vem sara a terra a partir das nossas escolhas de intimidade e santificação. E ser resposta no quem enviarei, quem há de ir por nós. E que nós digamos, eis-me aqui, me envia. Isaías 43, versículo 4. Pois derramarei água da terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é que Deus manda água sobre sedento.
Não existe derramamento do Espírito com quem não está sedento. Deus manda seu Espírito para uma igreja que tem sede dEle, que quer aprender sobre a presença dEle, que aspira a presença dEle, que quer ver a manifestação da glória dEle. E é quando a igreja ora, é quando a igreja tem sede de Deus, quando a igreja aspira pela presença dEle, é que Deus derrama o seu Espírito sobre ela. O ponto central é sede. Disciplina espiritual sem sede é a pior coisa do mundo. É tipo comer maçã de cera. Quantos aqui tem caderninho de oração aqui? Alguém tem caderninho de oração? Eu tenho algumas pessoas. Quantos aqui escrevem no bloco de notas as orações? Os adolescentes começaram a levantar a mão, jovem. Que bom. Graças a Deus. Então, gente, eu também tenho o meu. Aí tu começa a orar. Pá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Daqui a pouco, meu irmão, você não se sente... Pô, parece que eu estou sendo repetitivo. Você não se sente assim? Sabe por quê? Porque a oração é muito mais do que um lugar de obter algo. A oração é o lugar de desfrutar da intimidade. Eu me lembro quando eu, meu irmão, Luiz Cláudio, também tinha o Rodrigo, alguns amigos, a gente liderava os jovens lá da igreja do Tauá, com o clube bíblico. E a gente, naquela época, a gente orava assim, em conjunto muito. A gente orava quinta-feira, a gente orava terça-feira, a gente orava domingo de manhã, a gente, pelo menos 3 vezes por semana, a gente estava junto em oração na igreja. E aí a gente começou a orar, primeiro ano, segundo ano, pedindo, Senhor, não sei o que, pedindo. Daqui a pouco, eu comecei a ver que existia um mecanismo acontecendo ali. Era uma lista de pedidos, e a partir dali a gente cantava algumas coisas, depois a gente orava mais um pouquinho e tal. O objetivo era um objetivo pragmático, era para quê? Para que Deus fizesse algo no culto. Mas aí eu comecei a usar a oração e a Deus para um momento de intimidade para a coisa funcionar no púlpito. Eu comecei a perceber que esse utilitarismo na relação da oração faz a gente morrer. Aí eu comecei a perceber que só existe uma oração que importa. Sabe qual é a oração que importava? E a oração que eu faço até hoje na minha vida. Senhor, me dê sede pela tua presença. Senhor, que as lágrimas não parem de rolar. Senhor, por favor, que o coração não pare de ficar aceso. No final das contas, o que importa é a oração madura, eu percebi, é uma oração que tem por fim o próprio Deus, Ele. Ele é o fim. Jejuamos por uma causa, até pode, porque a Bíblia fala que a gente tem que pedir. Mas não é sobre isso, não é sobre isso apenas. Senão a gente tem nas relações com o Senhor uma relação utilitarista. Melhor do que jejuar por uma causa, jejue pela intimidade. Ore pela intimidade. Ore para estar com o Senhor. O ponto central de uma oração madura e longínqua se chama sede de Deus. Sede da presença, desfrutar. Muitas vezes não falar, só escutar e estar na presença. Me lembro do avivamento de Gales, o país de Gales, que aconteceu em 1904. E aconteceu algo muito, muito forte. O cara que levou esse avivamento se chamou Evan Roberts. E ele começou a orar por fome e sede de Deus. Ele tinha, sabe quantos anos? 13 anos. País de Gales, por causa do século XX, dissidente de um secularismo muito grande, com relativização de quem era Deus, os seus atributos, uma nação que se afastou de Deus. As condições espirituais eram realmente ruins, a frequência nas igrejas atingiu um nível baixíssimo, a coisa ia de mal a pior, e o pecado se alastrava por todos os lados. E ele começou a orar por 2 coisas, Evan Roberts: enchimento do Espírito e que o país de Gales fosse ganho para Jesus. É sede de Deus, transformação e santificação e alcançar as pessoas com o Evangelho. Esse é o caminho do avivamento. Não só pessoas com o Evangelho, a gente não salva a mão, a gente entende e atende as pessoas em todas as suas necessidades emocionais, sociais, culturais, econômicas. Esse é o desdobramento do avivamento, é ali que termina. Evan Roberts começou a orar por isso, e ele foi impactado pelo Senhor. Ele foi para o seminário, mas só ficou 15 dias.
Sabe por quê? Porque ele teve, não estou fazendo uma apologia contra o estudo, não, muito pelo contrário, a gente tem que estudar. Esse foi o caso deles. E ele ficou 15 dias e lá ele teve uma visão de que ele tinha que voltar para pregar para os seus amigos de infância. E voltou para sua cidadezinha pacata, lá no interiorzão do país de Gales. Reuniu os jovens da sua igreja e começou a orar uma oração apenas. Envia-nos o Espírito Santo. Era a oração. Envia-nos o Espírito Santo. E aqueles jovens foram cheios do Espírito e um grande avivamento começou no norte de Gales. Cultos de avivamentos começaram a se espalhar pelo país de Gales. E eles eram liderados por 3 categorias de idade. Eles eram liderados por jovens, adolescentes e crianças. Eu não estou falando dessa exposição infantil que muitas vezes hoje acontece. Olha aqui meu filho, não estou falando sobre isso. Mas Deus levantava crianças para liderar, para curar, para transformar. E eu quero motivar você, pai, que está aqui. Um dia, deixa de assistir culto, vai ali no Kids para você ver. O que teu filho está fazendo, o que está acontecendo. Lá eu percebo isso, eu sei porque a líder está aqui, a minha esposa. A gente vibra com o que as crianças estão recebendo no Senhor. Nós acreditamos que criança não dá trabalho, criança dá fruto. Crianças começaram a liderar o avivamento no país de Gales. E adolescentes começaram... Gente, Deus usa quem está disponível. Jovens começaram a se levantar. E é mais uma vez, a segunda vez que falo sobre isso aqui. Eu falo para os jovens e adolescentes aqui, vocês precisam puxar um avivamento. Vocês precisam ir, vocês precisam buscar, viver uma vida de santidade, como Daniel, não se contaminarem com os manjares do rei. Acreditamos no que Deus vai fazer através de vocês. A gente vai atrás de vocês, mas vão no nome de Jesus. E o que aconteceu a partir daí, que esse menino tinha 26 anos, o Evan Roberts, como o avivamento irrompeu no país de Gales, o avivamento começou em outubro de 1904, e qual foi esse resultado? Mais de 100 mil pessoas em alguns meses aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Os efeitos do avivamento se estenderam muito além das reuniões de oração. Os bares, os cinemas começaram a se fechar, a pobreza do local diminuiu drasticamente, porque avivamento começa no íntimo, gera transformação na vida de quem está avivado, para gerar transformação na vida da sociedade. A economia do lugar começou a mudar em função do que estava acontecendo. As relações começaram a mudar em função do que estava acontecendo. Um outro avivamento que me veio à memória é o avivamento de Adams, que aconteceu em 1821. Esse aí foi liderado por alguém que a gente já escutou falar, Charles Finney. Ele ia orar no matagal constantemente, pedindo preenchimento do Espírito, o avivamento preenchido pelo Espírito Santo de Deus. A oração que nós precisamos fazer, essa oração que não é utilitária, uma oração que quer intimidade e não apenas o que a gente pode conseguir naquela relação. Preenchimento do Espírito. E um dia ele foi batizado pelo Espírito Santo nas orações que ele fazia no matagal, e a notícia correu o vilarejo. Ele morava numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e a notícia correu o vilarejo. No dia seguinte, o pastor ficou sabendo e falou: você não pode vir dar teu testemunho aqui na igreja? Pois ele foi, e você sabe que a fofoca agiu pro bem aí. O vilarejo todo estava lá. E quando o vilarejo estava lá, todo mundo escutou, o Espírito, através da palavra do Charles Finney, foi derramado naquele lugar. E a partir dali, toda noite, por muito tempo, tinham reuniões de orações. Os jovens da igreja que puxaram o avivamento, mais uma vez. Os jovens que puxaram o avivamento, o avivamento não só estava ali, mas se espalhou pelos Estados Unidos. Só no período de 1831 a 1835, 4 anos, mais de 200 mil pessoas aceitaram Jesus. Esse só foi o início. O resultado é que a partir daí o avivamento naquela cidade começou a trazer 3 vezes mais a população para aquela cidade, e a criminalidade daquela cidade diminuiu em 2/3. 2/3 do índice de criminalidade diminuiu, mesmo com a população tendo triplicada. Veja, o avivamento começa numa relação interna que gera santificação e gera transformação social. Por isso que o que vivemos no Brasil não é avivamento, porque não existe transformação social, os números não dizem.
Nós estamos à busca disso. Nós temos fagulhas de avivamento. Qual é a diferença do avivamento para um avivamento pessoal? Que o avivamento acontece de forma coletiva. Só isso. O que aconteceu em Asbury, que terminou agora, pode ser o início. A gente só vai saber se foi avivamento se tiver transformação social. Se tiver justiça. Glória a Deus. Eu creio que vai acontecer e eu sonho pelo momento que isso vai acontecer aqui. Sabe, o avivamento naquela cidade diminuiu drasticamente o índice de criminalidade. E aquele avivamento se espalhou a partir dali. Depois desses 5 anos, de 200 mil pessoas sendo impactadas, se espalhou por mais 10 mil cidades e municípios, resultando na conversão de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Muitas reuniões de orações foram abertas. E elas aconteciam ao meio-dia e somente entre janeiro e abril de 1851, 100 mil pessoas foram salvas nessas reuniões de oração. Tudo começou com oração. Não há poder sem oração. Não há avivamento sem oração. Em terceiro lugar, a oração é a base para a restauração de uma nação. No mesmo período, um pouquinho mais adiante, em 1850, no próprio Estados Unidos, Edwin Ark foi um dos grandes escritores sobre avivamento do último século. Ele, em um dos seus livros, ele narra a crise econômica que se abate nos Estados Unidos. E os bancos, aqui foi um avivamento econômico e social. Os bancos estavam falidos, os empréstimos estavam em crise, as portas das indústrias fecharam, milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores estavam na rua. E a pergunta é, como que aquele povo e aquele país conseguiu se erguer? Como que isso aconteceu? Aconteceu da seguinte forma: em meados de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócio, assumiu a junta de missões do seu estado, Nova York, e ele escreveu um folheto e distribuiu por tudo quanto é lugar e convocou homens e mulheres para orar. Gente falida, gente que não tinha nada. No dia 23 de setembro de 1857, tiveram a primeira reunião de oração, 6 pessoas. Na semana seguinte tinham 40 pessoas e a partir dali eles começaram a ter uma reunião diária de oração e em 6 meses tinham 10 mil pessoas orando todo dia por um reavivamento. E esse reavivamento chegou a varrer toda a América. Mais de 2 milhões de pessoas se converteram ao evangelho. E como fruto desse avivamento, sabe o que aconteceu? Eles enviaram um missionário chamado Ashbel Green Simonton, que sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil e funda a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana começa fruto de um avivamento, fruto de oração. Em quarto lugar, a oração muda as circunstâncias. Eu não vou entrar no âmbito teológico aqui, de soberania de Deus, de mudança de circunstância. Deixa eu explicar, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas para agora cabe saber que qualquer teologia que a gente faz, nós fazemos a partir da experiência, e a partir daí fazemos teologia. Nós não fazemos teologia para ter experiência. Eu estou olhando de forma pragmática para o fato, para o ocorrido. Por isso eu afirmo, a oração muda as circunstâncias. Tem coisas que a oração não muda. São os atributos inegociáveis de Deus, a gente sabe disso. Mas há coisas, olhando para os fatos, para as circunstâncias, olhando a vida de forma existencial, como ela é. Tem coisas que a oração não muda, mas há sim coisas, olhando para a vida, que Deus só faz em resposta à oração. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes porque nada pedis. Ele é soberano, ele não precisa de oração para agir, a gente sabe disso. Ele pode agir independente da igreja, independente da oração. Mas a gente tem que entender algo. O que ele entendeu por certo é que há coisas que ele só vai fazer se dobrarmos os nossos joelhos. Não entro no âmbito teológico da questão, entro no âmbito existencial. Eu olho para a vida e analiso. Moisés estava em campo de batalha, a gente sabe muito bem. Enquanto ele levantava suas mãos e orava pelo exército, Israel prevalecia. Ele abaixava a mão, Israel começava a perder. Enquanto você ora, Deus tem vitória para a sua vida. Enquanto você ora, os inimigos são derrotados na sua vida. Enquanto você ora, Deus conduz você em triunfo. Me lembro também da história de Ezequias, eu já contei um pouco. No pior momento da sua história como rei,
É anunciado que ele tem uma doença, que ele tem que arrumar a casa porque ele vai morrer. É anunciado que o exército, o pior exército da história, daquele momento, o exército arameu estava vindo com 185 mil soldados. E ele não tinha o que fazer. O que ele fez? Ele foi para o seu lugar secreto, se virou para a parede e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Salva-me, Senhor, dessa doença. Salva o meu povo do exército arameu. Pois Deus não só apenas o deu vida novamente, como ele enviou um anjo do Senhor, o próprio Deus, e feriu os 185 soldados assírios, e Jerusalém foi liberta pelo poder da oração. Um exemplo mais contemporâneo, um dos maiores missiólogos que a gente tem no Brasil, e talvez o mundo tenha, se chama Ronaldo Lidório. Não sei se alguns conhecem aqui, ele teve no último congresso nosso, Paixão para as Escrituras. Um homem de Deus, um homem usado com poder nas nações, e antes de se formar no seminário, ele interrompe seus estudos e vai passar um tempo entre os Cátmaras no Peru, no meio de um grupo de pessoas chamado Sendero Luminoso, um grupo totalmente contra o Evangelho, anti o Evangelho. Na verdade, era tão contra o Evangelho que havia um conhecimento real de que se algum membro do Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, essa pessoa não sobreviveria. Pois foi mais ou menos o que aconteceu. Ronaldo estava pregando numa igreja, e quando membros do Sendero Luminoso entraram dentro da igreja, colocaram um capuz nele e em seu amigo e os levaram para o paredão de fuzilamento. Colocaram ele e levaram. E enquanto levaram, o Ronaldo fez uma oração que dizia: Senhor, eu estou angustiado, parece que eu não estou pronto para morrer, parece que eu não estou preparado. Bom, se eu não estou preparado para morrer, eu também não estou preparado para fazer a sua obra, ele falou. Mas se o Senhor, quando ele continuou dizendo, se o Senhor quiser que eu morra, o Senhor me dará paz para morrer, mas se eu sobreviver, eu quero me dedicar ainda mais para a obra missionária. Ele disse isso. Quando ele terminou de orar, ele foi levado para o paredão, para o fuzilamento, e um carro chega fazendo muito barulho, pega ele encapuzado e leva ele embora e salva a vida dele, e o amigo dele infelizmente foi fuzilado. Junto com isso, a mãe de Ronaldo, depois, conversando com Ronaldo, entendeu que era o exato momento que Deus tinha incomodado ela a fazer algo. A mãe de Ronaldo relata que naquela noite ela sentiu um peso no seu coração, levantou e foi orar pelo seu filho. E quando foram ver o horário, perceberam que era o exato momento em que sua mãe orava, e Ronaldo estava sendo levado para o fuzilamento e livrado da morte pelo poder da oração. Meu Deus, que coisa linda! Deus é o Deus que responde a oração. Deus é o Deus que traz livramento e resposta à oração. E por último, já estou terminando, 10 minutos dá. A oração nos capacita a enfrentar... não é o último ainda, penúltimo. A oração nos capacita a enfrentar também os grandes dramas da nossa vida. Atenção a isso. Eu não sei que tipo de drama você está enfrentando, eu não sei que tipo de luta, decisão importante na vida você tem que tomar. Deus responde e traz para você livramentos e portas abertas em resposta à sua oração. Salmo capítulo 50, versículo 15 diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Vocês conhecem a história um pouquinho, mas eu vivi na pele. Nós já estamos indo para 4 anos sem ter um lugar. Isso para a gente angustia muito. Quantas perseguições nós tivemos em muito tempo. Quantas perseguições a ponto de, nesse momento de liberação de licença, vocês sabem, a gente tinha 2 imóveis, por causa do que foi descobrido em um dos imóveis, nós perdemos um imóvel, nós ficamos com só, nós tivemos que mudar projeto, com dificuldade de aprovação e tal e tudo mais. Por uma jogada que aconteceu, a arquiteta chegou para mim e falou assim: pastor, não tem jeito. Você vai ter que entregar esse outro imóvel. Não tem mais condição da gente fazer. Você vai ter que começar do zero. Eu pirei. Depois de 2, 3 anos, eu perdi um. Já foi um baque para mim. Eu, Maria, de primeira viagem. Vou perder o outro. Como é que vai ser a minha cara? Vamos começar de novo. O que vai ser feito? Não tinha palavra que me consolasse. Meu pai, já falei isso para vocês. Meu pai chegou para mim e falou assim: eu não conseguia dormir. Tudo bem, gente, não ser ansiosa é fácil eu falar, difícil é viver, isso é verdade. Eu estava com dificuldade. Meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, você tem que entender o negócio. Eu não quero te enterrar, você
eu não quero perder o filho. De tão preocupado que eu estava. Mas eu me lembro que não tinha palavra de ser humano até hoje. Eu tenho isso. Porque são desafios que nós temos. Não tinha palavra de ser humano que faria sentido Deus vai fazer. Porque nesse momento, gente, esquece negócio de coaching. Esquece negócio de coaching. Não estou dizendo que não seja importante não, tá? É importante. Mas, esquece coach, esquece palavra positiva. Nada disso funciona. O que funcionava você sabe aquele lugar onde eu gravo os vídeos, que tem os livros atrás? Ali é o meu secreto com Deus. Eu me fechava naquele quarto e eu chorava. Eu pedia misericórdia pro Senhor. Gente, eu não sei o que acontece. Eu saía daquele lugar leve. Tinha alguma coisa diferente do lado de fora? Não tinha, mas tinha aqui dentro. Oração é transformação, é troca de fardos. Eu não entendo como alguém consegue viver sem oração. Eu não entendo como alguém consegue dividir os fardos, viver sem dividir os fardos. Para mim, Jesus foi uma das maiores experiências em relação a isso. Quando Jesus tomou a ceia com seus discípulos, entrou no Getsemane, chegou no Getsemane pronto para começar a sua via dolorosa, pronto para começar o seu caminho em direção à cruz, a agonia de morte. Jesus entra no Getsemane e já sabia que aquela noite seria horrível. Ele sabia que seria cuspido, seria mutilado, seria traído, seria acusado e condenado à morte. E quando ele entra no Getsemane, ele pega 4 dos seus discípulos e confessa para ele: meus queridos, eu estou em agonia de morte, intercedam por mim. Se afastou um pouco mais e foi para o centro do jardim, e ali começou a se derramar diante do Senhor. Começou a se derramar e ele chora e diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a sua vontade. Ele faz isso uma vez, ele faz isso 2 vezes, ele faz isso 3 vezes. Ele molha aquele chão com as lágrimas e com o seu sangue, mas quando ele levanta daquele chão, não tem mais angústia, ele se levanta forte, ele se levanta firme. Quando os soldados vêm perguntar: quem é Jesus de Nazaré, estamos procurando, ele diz: sou eu, e os soldados caem em terra. Depois dali ele está tão firme, mesmo sendo esbofeteado, ele está tão firme como uma rocha e enfrenta o pretório romano, e está firme como uma rocha. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém e as mulheres estão chorando por ele, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Chorem vocês pelos seus filhos. Ele é pregado naquela cruz e transforma aquele show de horror num palco da glória de Deus e da nossa salvação. Não tem mais angústia, vencida foi a morte através da oração. E eu vou terminar, agora é assim, é o fim. 5 minutos. A oração, 5. A oração é o instrumento que Deus dá aos pais e às mães para ver os seus filhos de pé sendo usados por Deus. Preste atenção nisso. Num ambiente relativista, secularizado, num ambiente em que os nossos filhos se perdem nos quartos com um aparelhozinho na mão. Se nós não lutarmos a luta deles, eles vão se perder. Susana Wesley já nos ensinou, ela tinha sabe quantos filhos? 19 filhos, tá bom pra você? 19. Diariamente. Susana fechava a porta do seu quarto e 1 hora ali ficava. Os filhos sabiam que não podiam a incomodar. Ela estava ali na brecha, intercedendo pelos seus filhos. Essa mulher deu ao mundo um dos grandes avivalistas da história, chamado John Wesley. Também me lembro de um exemplo próximo de mim, minha avó Gracinda, talvez uma das mulheres mais importantes que eu conheci de vida de oração. Imagina uma mulher que orava. Chegava a dar raiva quando eu era criança. Vamos almoçar. Minha avó falava assim: eu oro. Já era, acabou o almoço. Coisa horrível. Mas você vê como a gente vai crescendo, né? Aquilo que a gente considera como ruim, hoje a gente fala: caramba, ela tinha razão. Cara, ela tinha razão. Impressionante. Minha avó sempre falou para os seus filhos, eu vou falar, os filhos não foram fáceis aqui, um filho dela aqui, ó. Meu pai. Levado da breca. Mas pior que o meu pai, era meu tio Roberto. E ela sempre orava. Meu tio Roberto foi o dono da primeira boca de fumo asfaltada do Rio de Janeiro. Vocês imaginam que gente boa. Pai do Fábio, cadê o Fábio? O Fábio tá aí, não? Não tá aí. Tio Roberto, viciado em tudo quanto é tipo de droga. Meus avós tiraram ele daqui para tentar começar a vida. Onde é que foi, pai? Então, cara, chegou lá e começou a fazer um monte de besteira. Também.
a ponto de enterrarem ele como morto. E ele se levantou da cova. Viram que ele não estava morto, deixaram ele jogado na porta da casa da minha avó orando. Minha avó pegou ele, recolheu ele, continuou cuidando, orava. Você nunca viu assim não? Isso aconteceu com você não? Você tá lá dormindo, aí tá escutando. Daqui a pouco tu olha e tua mãe orando por você. Aí, e minha avó lá, pá, mas minha avó não tinha esse... Senhor Jesus, minha avó tinha a mão pesada. Jesus e tal, e pá. Daí o meu vô, o irmão, pai do meu pai, o irmão do meu pai, tio Luiz César, o nome do meu irmão é Luiz César por causa disso. E o irmão do meu vô, não era? Faleceram primo do meu vô. Meu vô não faleceu imediatamente num acidente. Ele demorou um pouquinho para falecer, mas reincidente do acidente. E quando ele faleceu, meu tio estava voltando das esbórnias da vida. Ele entrou em casa, viu sua mãe chorando do lado. E antigamente era assim, o enterro era feito em casa, o velório era feito em casa. Viu sua mãe chorando. Quando ele olhou e falou, minha mãe é mulher de oração. Como é que eu estou vivo e meu pai está morto? Botou a mão no caixão e ali naquele momento ele falou assim, Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida para Ti. E tudo que meu pai foi no Evangelho, eu quero tomar o seu lugar. Meu avô era diácono, meu tio diácono. Fruto de uma mulher que ora. É muito forte isso, gente. Mãe e pai, o que vocês estão fazendo para os seus filhos? Senhor Jesus, abençoe a Helena. Senhor, ela é sua serva. Senhor, prepara o seu marido. No nome de Jesus, que ela seja uma grande médica. Minha filha quer ser médica. Uma excelente médica, ela seja apenas médica de pessoas, mas de vidas, curando, levando para o Evangelho. Senhor Jesus, que ela seja uma avivalista na sua geração. Senhor Jesus, abençoa o Theo. Senhor, ele é levado, mas que toda essa levadeza seja usada para o bem. Que isso aí seja uma grande bênção para a sua geração. Prepare a sua esposa, afaste de Jezabel. Prepare, Senhor, para que eles possam ser uma referência à sua geração. Você faz isso pelo seu filho. Você faz isso pelo seu filho. Você cuida do seu filho do jeito que ele tem que ser cuidado. Abraão Lincoln disse uma vez, um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é um filho pobre. E eu termino contando a última experiência do pastor Hernandes. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, uma das referências de pregação pra gente, um homem de Deus. Como eu aprendo com aquele homem. Não sei se você sabe, pastor presbiteriano, o pastor Hernandes, ele é fruto de uma pessoa que ora, de uma mãe que ora. A sua mãe estava grávida dele e morava numa região muito pobre, rural. E ficou gravemente enferma por causa daquela gravidez. O médico veio, analisou e falou assim, opa, não tem jeito, essa criança não vai se salvar. Você só vai se salvar se tirar a criança. E aquela mãe, com fé, disse, se eu tenho que morrer, eu vou morrer. Mas eu quero ter essa criança. E ela fez uma oração ali e falou, Senhor, se essa criança nascer, ela vai ser uma pregadora do teu evangelho. Ela fez oração. O que aconteceu? O Hernandes nasceu. E quando ele nasceu, sua mãe analfabeto dedicou ao Senhor. Eles moravam do lado de um bordel. Você imagina, referência zero. Calçou o seu primeiro sapato aos 8 anos de idade. E essa mãe nunca tinha falado sobre o voto, que ela fez até o pastor Hernandes se tornar pastor. Quando se tornou pastor, ela falou, e no seu leito de morte, seu último contato que ela teve com seu filho, prestes a morrer, ela falou algo para o Hernandes incrível. Ela falou assim, meu filho, nesses anos todos eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e orar por você para que Deus te levantasse, te abençoasse e cuidasse de você para pregar a palavra de Deus. Ele fala que ele abraçou a sua mãe, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, e falou, mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que de fato um filho não é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Deus responde à oração da mãe e do pai e levanta seus filhos para serem bom perfume entre as nações. Nós precisamos conhecer o Deus que responde à oração do seu povo. Tudo começa lá. Eu vou terminar. Mas antes eu tenho que fazer um convite a você. Talvez você esteja aqui e nunca teve essa intimidade com Deus.
Mais do que isso, talvez você está aqui hoje e não entregou a sua vida de verdade ao Senhor. Mas hoje eu quero te dar essa oportunidade. Se você quer começar uma vida nova com Jesus hoje, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te peço, cuida de mim. Eu abro meu coração para ti, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas. Eu quero intimidade contigo. Eu entrego a minha vida a ti e coloco diante de ti todas as minhas falhas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Se você orou comigo, levante sua mão lá em cima agora. Deus te abençoe, 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 minha querida. Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você. Mais alguém orou? Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou vendo você. Mais alguém orou, entregando sua vida ao Senhor? Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você lá atrás. Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você bem lá atrás. Glória ao teu nome. Se você está aqui, está voltando para os caminhos de Jesus hoje, voltando aos caminhos do Senhor, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te conhecer e quero orar por você. Quem está aqui voltando para os caminhos do Senhor hoje? Glória ao teu nome. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Todos ainda continuam de olhos fechados, cabeças baixas. Vocês podem, todos que levantaram suas mãos, levantar lá em cima agora. Bem lá no alto, bem lá no alto. Isso, bem lá no alto, bem lá no alto. Isso. Eu preciso de ajuda de líderes. Nós precisamos orar por essas pessoas. Ali tem, continue com a sua mão no alto até alguém chegar. Nós temos duas mulheres aqui, me ajudem com isso. Raquel, você pode orar com elas e depois pegar o telefone delas para mim, por favor. Nós temos uma família ali, isso, por favor, ninguém sem uma pessoa. Temos um homem ali sozinho, olha, isso, obrigado Marcinho. Mais alguém aqui hoje? Mais alguém aqui está sem ninguém do lado para orar? Levante sua mão, eu não vou sair daqui sem que você receba uma oração e seja abençoado. Aleluia, glória, isso, obrigado Leila, muito obrigado. Se você não levantou a sua mão, nesse momento eu te peço para ficar de pé, estender a mão sobre essas pessoas. Nós vamos terminar essa oração e nós terminamos. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo a Ti. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que esse lugar secreto chamado oração e intimidade possa ser a tônica da nossa igreja. Eu te peço, Senhor, que esse povo que hoje diz sim para o Senhor possa ser consolidado nos seus caminhos e possa crescer em raiz e conexão com a sua igreja, conexão com o Evangelho de Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar visitando não só esse povo agora, mas visitando a nossa igreja nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nos dê sede por Ti, nos dê sede e paixão por Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Seu Espírito seja derramado de forma sobrenatural, gerando primeiro intimidade para gerar santificação e para gerar transformação social. No nome de Jesus eu venho te pedir, Senhor Jesus, cuida da nossa igreja, cuida das nossas vidas, que nós sejamos expressão do Teu Evangelho, não apenas porque cantamos bem, falamos bem, mas porque temos uma vida que condiga com o Seu Evangelho. E que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e a comunhão com o Filho estejam conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos sair daqui cantando, vamos cantar e celebrar o Senhor, vamos cantar que Ele é a cura, vamos dizer, creio que